O Estreito de Hormuz é uma das regiões da Terra com um maior potencial geopolítico de gerar tensões geopolíticas, né? E isso pode afetar todas as pessoas do globo virtualmente, porque ele é uma das principais rotas pelas quais passam o petróleo mundial. Os Estados Unidos saíram do acordo nuclear do Irã e voltaram a sancionar a economia iraniana, e o Irã respondeu dizendo que poderia fechar o Estreito de Hormuz. Existe possibilidade de guerra, embora ela seja improvável. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Cidadanize, né? Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito Constitucional, mas sou professor de Direito Internacional também, interessado nessas questões da política internacional, e hoje vamos falar sobre a geopolítica do Estreito de Hormuz. Antes de eu lhe falar como vai ser estruturado esse vídeo, eu quero lhe dizer para você se inscrever no canal se você gosta de política, dá o like ou dislike aqui e comente o que você acha desse vídeo, a sua opinião sobre esse vídeo. Esse vídeo vai ter 4 partes, né? A primeira parte eu quero falar da importância do Estreito de Hormuz. Na segunda parte eu quero falar das tentativas dos Estados Unidos de buscar outra rota de escoamento do petróleo que vem do ensino médio, principalmente com os aliados dos americanos, como a Arábia Saudita. Eu quero falar da saída dos Estados Unidos do acordo nuclear do Irã, que gerou essa série de tensões, e as consequências que poderão vir a ter o fechamento do Estreito de Hormuz. Bom, o Estreito de Hormuz ele é uma hidrovia estratégica que ele é localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, né? Ele é estratégico porque cerca de 30% do território do petróleo mundial é transportado pelo Estreito de Hormuz, que é proveniente do chamado CCG, né, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, que inclui vários países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque e também o Irã. São aproximadamente 17,5 milhões de barris de petróleo em estado bruto que passam pelo Estreito de Hormuz. Ele também é muito importante para o transporte do GNL, né, o gás liquefeito, o gás natural liquefeito do Catar, que é o maior fornecedor de gás do mundo, né? O Estreito de Hormuz é um estreito relativamente grande porque a sua extensão máxima tem 50 quilômetros, mas a parte exclusivamente navegável ela tem uma extensão de apenas 3 quilômetros. Isso faz com que o Estreito de Hormuz seja, do ponto de vista militar, de fácil controle, do ponto de vista de uma política de defesa de fácil controle. E esse controle se torna problemático, principalmente porque para navegar no Estreito de Hormuz, parte do Estreito de Hormuz, principalmente a parte navegável, fica em parte no território do Irã e em parte no território de Omã. Então, os navios que por ali passam, que transportam petróleo, estão passando por território de outros países, no caso Irã e Omã. A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, a Convenção de Montego Bay, ela estipula que os barcos, as embarcações são livres para navegar por qualquer estreito, incluindo o Estreito de Hormuz, desde que em velocidade constante e sem se deterem em um porto aberto até as águas internacionais. É uma passagem rápida e constante, o que a gente chama também de direito de passagem inocente. Você não pode ofender ou violar a segurança do estado costeiro. O grande problema é que tanto os Estados Unidos quanto o Irã, eles não fazem parte da Convenção de Montego Bay e eles assinaram tratados específicos, né, fazendo com que essa estipulação jurídica não seja imediatamente aplicável para esses países, segundo alguns autores o consideram assim. De todo modo, o direito à passagem inocente, desde o caso do Estreito de Corfu, que eu posso falar em um outro vídeo, ele se tornou um costume internacional e o Irã nunca se negou a obedecer esse costume internacional. Então é essa a grande importância do Estreito de Hormuz. E eu passo agora
pro ponto 2, né? Que diante dessa grande importância e diante do fato de que esse estreito já foi fechado lá na década de 80, no momento da guerra do Irã contra o Iraque, é que os Estados Unidos eles vêm trabalhando com outros países da região, principalmente com os seus aliados liderados pela Arábia Saudita, mas também pelos Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, para buscar outra rota de escoamento do petróleo que não passe necessariamente pelo Estreito de Hormuz, ou seja, ali perto do Oceano Índico, Mar Vermelho, o mar Mediterrâneo. Os Estados Unidos, inclusive, vem fazendo uma pressão muito grande sobre o Iraque para buscar essas rotas alternativas em negociação com a Turquia, com a Jordânia e com a Arábia Saudita, né? Essa geopolítica é interessantíssima porque o redirecionamento, evidentemente que o redirecionamento desse escoamento de petróleo para fora do Golfo Pérsico eliminaria um dos fatores de grande força do governo do Irã, do Estado do Irã. Inclusive, quando o Estado do Irã consegue pressionar, os Estados Unidos nessa questão. É justamente porque os Estados Unidos não poderiam abdicar do Estreito de Hormuz, ou se abdicassem, a economia mundial iria sofrer muito com isso, né? Então tudo isso é uma questão que é um problema geopolítico que vem pelo menos desde a década de 80, né? Depois daquela segunda crise do petróleo lá de 79, se eu não me engano. Só que essa escala de tensões vem aumentando desde que Donald Trump ele assumiu o governo dos Estados Unidos, né? O que é que acontecia? Essa tensão, como eu disse, vem desde a década de 80 e existia um acordo nuclear iraniano, chamado Acordo Nuclear do Irã, em que o Irã deixaria de desenvolver e enriquecer urânio para fins de desenvolvimento de tecnologias nucleares. Inclusive, o Ocidente desconfiava que o Irã estava querendo construir uma bomba atômica. E aí foi feito esse acordo nuclear iraniano para retirar as sanções econômicas que os países ocidentais faziam em relação ao Irã como punição por ele estar enriquecendo urânio para fim armamentista, e retirava essas sanções em troca do Irã desmantelar o seu programa nuclear. Só que esse acordo nuclear, Trump, os Estados Unidos saem desse acordo nuclear e voltam a sancionar a economia iraniana e particularmente o petróleo iraniano, né? E o que é que acontece? O Irã não gosta disso, né? O Irã ele volta a ter sua economia sancionada, é mais difícil gerar desenvolvimento com uma série de sanções na sua economia. E aí foi quando, no começo do ano, no primeiro semestre desse ano, estou gravando aqui em 2019, o general Alireza Tangsiri disse que fecharia o Estreito de Hormuz se os Estados Unidos tentassem estrangular a economia de Teherã, suspendendo as suas exportações de petróleo, né? A lógica é a seguinte: se o petróleo iraniano não passa pelo Estreito de Hormuz, nenhum petróleo iria passar, né? E o presidente iraniano, Hassan Rouhani, sabendo que os Estados Unidos não iriam receber bem esse ato, mas também de forma, como estratégia política, ele não iria desmentir ou desautorizar o seu general, ele disse que esta seria a mãe de todas as guerras. Trump responde no Twitter mesmo, dizendo que não voltem a ameaçar os Estados Unidos ou vocês sofreriam uma série de consequências. E é que eu pretendo fazer uma análise, é o quarto ponto que chegamos desse vídeo, né? Quais seriam as consequências do fechamento do Estreito de Hormuz, né? Alguns analistas internacionais dizem que o fechamento do Estreito de Hormuz teria um impacto energético mundial, não só
para as economias do Golfo, que vivem, parte das suas economias vivem da exportação do petróleo, mas para aqueles países que dependem do petróleo. De forma virtual, o Ocidente inteiro depende de petróleo. Isso faria com que os barris de petróleo teriam uma alta de 150 a 200 dólares por barril, né? Veja que é uma alta muito grande, né? E se aumenta o petróleo, se aumenta o barril de petróleo, aumenta uma série de coisas, porque o petróleo é combustível, né? E se aumenta o preço de combustível, aumenta o preço do frete de mercadorias, aumenta o preço das mercadorias, e isso chega no consumidor final. Esse fechamento já aconteceu lá na década de 80, durante a guerra do Irã e do Iraque. É por isso que desde 95 a Marinha Americana deslocou a sua conhecida Quinta Frota para vigiar as águas do Golfo Pérsico, né? As águas ali da região que o Estreito de Hormuz compõe também, né? Do lado americano, há sinais um tanto preocupantes, né? Eu notei aqui, os Estados Unidos estão deslocando bombardeiros B-52 para o Catar e enviaram os porta-aviões USS Abraham Lincoln para a região. São porta-aviões bem grandes que chamam bastante atenção. Outro detalhe que chama atenção é que o governo Trump, ele não costuma fazer declarações sobre as forças armadas dos outros países, mas ele deu uma inovada do ponto de vista da política internacional. Recentemente, os Estados Unidos classificaram a Guarda Revolucionária Iraniana, que faz parte das forças armadas iranianas, como uma organização terrorista. Isso não é comum em política internacional, porque você declara como organização terroristas determinadas organizações que não são aliadas de um determinado Estado. Dificilmente você, em política internacional, declara as forças armadas de um Estado como uma organização terrorista. Então essas forças armadas iranianas teriam o mesmo status que uma Al-Qaeda ou o Estado Islâmico. E isso é extremamente preocupante, né, para a escalada de tensões nessa região. Então é isso, nesse vídeo eu quis explicar para vocês qual é a geopolítica do Estreito de Hormuz, a importância do Estreito de Hormuz. Se você está estudando para o vestibular, estudando para algum concurso que cai atualidades, talvez isso possa se interessar, né? Vou deixar aqui embaixo também o link de uma playlist só de atualidades aqui, onde eu comento os temas atuais. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.